Mulheres do meu Brasil, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja tudo ótimo. Gente, hoje a gente começa o primeiro capítulo da nossa série Conversando com Elas. Então acompanhem. Hoje a gente vai estar com as meninas da People Trufados. Elas vão falar um pouco da história delas e por que elas resolveram empreender. Então não perca, acompanhe o vídeo até o final. Curtam o vídeo e se inscreva no nosso canal que vai aparecer aqui embaixo e nos acompanha também no Instagram, que também vai aparecer aqui embaixo. Eu vou pedir para que cada uma delas se apresentem para que a gente possa ter mais intimidade. Vamos lá, Ivna. Oi, tudo bem? Meu nome é Ivna Tarlone. Sou formada em Serviço Social, bacharel em Serviço Social, mãe de um príncipe chamado Guilherme. Ai, que lindo. Nordestina, maranhense. Isso mesmo. E é isso, gente. Se reunimos, nós três, em busca desse propósito. Me fala uma coisa, quantos anos você tem? 26 anos. Tem que revelar. 26 anos. Muito bem. Aline. Oi, gente, eu sou a Aline, sou sócia e empreendedora da People Trufados. Eu sou casada com um príncipe chamado Luciano. Sou mãe do Jonathan e da Liza. E sou coach também. E estamos aí na People Trufados. Vocês estão querendo tudo esconder a idade, né? Pode falar. Eu tenho 30 aninhos. Pensei que era 15. 30. Dani. Oi, gente, meu nome é Daniele, eu sou empreendedora e sócia da People Trufados. Eu sou casada, tenho um príncipe e uma princesa, Lorenzo e Lorena. Eu tenho 27 anos. Boa. E também sou coach. Ai, que legal. Sejam bem-vindas ao Conversando com Elas. É um prazer imenso recebê-las aqui na sala da minha casa e que vocês fiquem à vontade para o nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, nós agradecemos pela People Trufados também, é uma equipe que tem por trás também ajudando os nossos esposos também que não estão aqui presentes, mas a gente agradece o convite, é um prazer para nós enorme estarmos aqui falando um pouco da nossa trajetória pela primeira vez para uma pessoa tão maravilhosa que é você, Gabi. Ai, obrigada, sejam bem-vindas, viu? Como vocês se conheceram? Eu e a Dani, nós já somos família, somos primas. Sim. Então a gente se conhece desde a infância, fomos criadas juntas, desde muito pequena. E aí se separamos durante a adolescência. Cada um seguiu seu rumo, a Dani se casou, eu também. E ela veio morar aqui em São Paulo e eu no Ceará. Sim. E aí nesse período a gente ficou afastada, até que eu passei um longo período lá, mais ou menos 8 anos. E eu resolvi vir pra cá, Sim. Pra São Paulo. E aí a gente retomou o nosso vínculo novamente. Sim. E a Aline? Eu conheci a Dani na igreja, Sim. há 5 anos atrás. Ela e o esposo dela eram nossos discipuladores. E dali começou uma linda história assim, de amizade que hoje faz parte da minha família. Ai, que legal, Eu gente. conheci a Ivna, foi através dela, né? Ela chegou do Ceará e a gente já estava, né, no intuito de empreender e convidamos ela para fazer parte junto com a gente. Entendi. E me conta, em que momento da vida de vocês resolveram empreender? Desde sempre a gente tinha um sonho de empreender. Sim. Eu nasci de famílias que eram empreendedores e são até hoje. Toda a minha família é de empreendedor, meu pai, meus irmãos e agora eu. Antes eu tinha uma lojinha, então eu já comecei a empreender desde cedo. E a gente sempre teve o sonho. As meninas também teve um sonho, né, Aline? Você pode contar um pouquinho do seu sonho? Sim. Eu e o meu esposo, ele é açougueiro, ele é gerente em um supermercado do setor do açougue. Sim. E já estava tudo certo que a gente ia montar um açougue, ia ter o próprio açougue. Então eu também cresci na família, minha mãe tinha um comércio em casa, ela vendia bolo, pastel, tudo muito caseiro. Então ali eu já aprendi com ela a vender, a estar nesse meio. Sim. Então já havia também um sonho pessoal de ter alguma coisa minha, Sim. além do açougue, só que eu não sabia, não sabia o que era, não sabia, mas eu tinha
o sonho de ter o meu próprio negócio. Você tinha convicção que um momento iria acontecer. Isso. Aí ele com o açougue, né? Porque ele já trabalha há muitos anos no ramo do açougue. E já tava tudo certo que ia ser o açougue. Mas, né? Aconteceu outra coisa totalmente diferente. Ele também tá Tudo envolvido. mudou. Isso, ele também tá envolvido na pipoca, com a Picotrufados, aí nos bastidores. E isso é um pouco. Entendi. E você, Ivna? Eu também, sempre tive o sonho de empreender, ser dona do meu próprio negócio, porém, desde muito pequena, minha mãe ela é professora, então ela sempre me ensinou que eu tinha que estudar, tinha que fazer uma faculdade, ter uma formação acadêmica, então eu sempre fui gestada para isso, ter uma formação acadêmica e atuar de alguma forma como um profissional. Sim, no setor privado. Sim, no setor privado ou público. Mas trabalhando, sendo empregada. Exatamente. Tá. Não sendo dona do próprio negócio. Sim, na verdade, gente, se a gente parar pra perceber, a gente é disciplinada a isso, né? Que a gente precisa trabalhar, estudar, a gente precisa se formar e a gente precisa na verdade, nossos pais falam assim pra gente: você precisa estudar pra você ter um bom emprego, não é verdade? É isso. Na verdade, é os nossos pais que ensinam, a sociedade ensina e o governo também nos ensina isso, que nós temos que trabalhar para os outros, não para nós mesmos. Sim. E foi assim que eu fui ensinada. Então eu tinha que fazer faculdade, me formar e passar no concurso. Essa é a visão. Não que isso esteja errado. Sim. É totalmente correto, dependendo da visão que você tem. Se você quer, você pode, mas você também pode ser dono do seu próprio negócio. Sim, você pode estar vinculado a um equipamento, trabalhando, atuando, e também pode ser dono do seu próprio negócio. Então eu sempre tive esse sonho, essa vontade de empreender. Com o meu relacionamento, o meu ex-marido, os pais dele são empreendedores. Eles são desde muito cedo, eles sempre tiveram algum meio de se manter através do seu próprio trabalho, empreendendo. Entendi. Então eu acabei que entrei nesse meio, e aí eu senti essa vontade também. Sim. E aí eu me formei, como minha mãe quis, fiz a faculdade e vim pra cá. Mas sempre com aquele desejo de ter o meu negócio, ter meu próprio negócio. E aí foi quando a gente se uniu em busca desse mesmo propósito e colocamos esse negócio, que é a Picotrufados. Tá, mas e aí, como que foi pra vocês? Porque assim, a gente conversou em uma outra oportunidade, vocês me contaram todos os bastidores, todo detalhe de antes do empreendedorismo. Me conta, eu quero isso, gente, que vocês tragam isso pro público. Sim, então, a Dani pode falar muito bem, né, Dani? Como que surgiu a ideia de iniciar a Picotrufados, né? A gente sempre teve o desejo, a Aline também, eu fiz uma formação e eu já tinha um plano no meu coração de colocar um negócio que era pipocas gourmet. Só que o desejo no meu coração surgiu, eu estava grávida e eu sentia a vontade de comer pipoca. E eu passei pelo lugar onde vendia já uma pipoca gourmet e eu senti vontade de comer, só que quando eu cheguei aonde eu moro, não encontrei lugar nenhum que vendia. Aí eu disse, eu vou comer a pipoca, por que não jogar um chocolate em cima e comer? E comecei a pesquisar na internet, no YouTube, no Instagram, pipoca gourmet. E eu fiquei recebendo enxurradas de cursos gourmet, cursos de pipocas gourmet, e foi me chamando a atenção. E quando eu fiz a formação, eu já estava com um plano, a ideia na mente. E lá um coach, que hoje é nosso coach, que é o Cássio, ele nos ajudou a montar um plano estruturado para abrir a Picotrufados. Só que na época a gente não tinha nome nem nada. O nome veio surgir depois. Fez todo um plano. Eu tinha que levantar um valor, eu tinha que levantar um dinheiro X, que eu precisava comprar os utensílios. E, na verdade, não começou assim. A Aline vai falar um pouquinho que ela sabe muito bem como foi. Que nem ela falou, a gente estava nessa formação e de foi coaching. Isso, aí foi feito esse plano, né? E aí lá, a Dani, eu lembro que a Dani colocou para começar em fevereiro. Sim, no plano. Isso, em fevereiro, juntar um valor de 2.000, era 3.000 reais. 2.000 reais, 2.500 reais. E a gente,
nossa, vamos seguir o plano, né? Uhum. Não seguimos o plano, não começamos, não juntamos o dinheiro, nós não tínhamos dinheiro pra nada. E esse plano era em janeiro desse ano, Isso. 2020 ou... Não, Desse ano. Desse ano. Aí o Cássio sempre acompanhando a gente, sempre motivando. Cássio puxa a orelha, gente. Puxa um pouco até hoje, né? Assim, ele fica ali O tempo todo. impulsionando a gente. E aí ele no Instagram da Dani, e aí, já começaram umas pipocas? Em fevereiro ele perguntou, e a Dani, não começamos, mas e quando vai ser? Aí ela, semana que vem. Segunda-feira, aí ela veio e falou comigo, Aline, o Cássio me chamou e vamos começar a fazer a pipoca. Dani, a gente pode juntar, que eu fazia trufas há alguns anos atrás, e a gente pode juntar, fazer pipoca e as trufas. Sim. Aí eu falei, então vamos começar. Quando que a gente vai começar? E nessa segunda-feira, e nunca chegava essa segunda-feira. E me fala uma coisa, mas eram planos autônomos? Eu vou fazer a pipoca e vou fazer a trufa. Vocês falaram, o plano era vender os dois? Era, vender os dois. Vender Deu os dois. muito errado. Foi a pior coisa. Trabalhamos o dobro que a gente Não, pensou que a pipoca foi. seria fácil, né? Isso, a trufa E, na também, eu verdade- não sei onde que eu tava com a cabeça de fazer trufa. E aí a gente, vamos fazer, compramos 2 forminhas. A gente passou, eu acho que das 8 da manhã às meia-noite, Duas fizemos horas 6 da manhã. pipocas e 20 ou 30 trufas. E aí, antes disso, a gente ficou enrolando, vamos comprar os materiais, vamos comprar o material, só que nós não tínhamos dinheiro. Aí um dia a Dani saiu com o esposo dela, vou comprar. Aí foi comprar os materiais, comprou, era R$50, né? Comprou R$50 de materiais. E passou. Agora era a minha vez, a minha parte, então eu vou comprar outra parte. E não tinha dinheiro, e foi passando, eu vou comprar. Ô Dani, hoje nós vamos comprar. E a gente nunca foi comprava. e comprou. E as coisas ficou guardadas, quase que vence as coisas, a gente demorou demais. E foi enrolando, essa segunda-feira nunca chegava. Em que situação vocês estavam quando vocês resolveram empreender? A gente estava numa situação bastante delicada. Sim. A Dani, ela passou um momento que logo após ela vai falar, um momento muito delicado do pós-parto. Sim. Eu tava bem recente que eu tinha perdido a minha mãe Sim. e a minha avó. Sim. E tava naquela crise de identidade. Sim. Eu só... o que eu quero fazer? Pra que eu nasci? Qual que é meu propósito? Será que, meu Deus, a vida de dona de casa é tão desvalorizada ainda na sociedade? Ainda existe um preconceito que a gente... nossa, mas você passa o dia dentro de casa. Por que você não fez isso? Não deu verdade, tempo. né, gente? Isso. E o trabalho de dona de casa é um trabalho muito, muito árduo, né, gente? Porque se a gente parar pra pensar, quando a gente tá em casa, a gente não para. É o dia inteiro fazendo as coisas que nos prendem no lar, né? E é tão pouco valorizado, não é verdade? Sim. Eu escutei várias brincadeiras. Nossa, mas você não sabe nem fazer a conta. Quanto que você usa um pacote de arroz em um mês? Eu falei, eu não sei. Não tenho nem tempo, às vezes, de calcular. Não sei nem quanto que eu como, meu filho. Quanto mais quanto que eu vou usar. Mas você não é a dona de casa? E eu sou a dona de casa. Era pra mim saber, né? Isso não vou até anotar. Porque agora eu vou encaixar isso daí. Mãe de 2 filhos. Então, assim, a gente escuta muito ainda isso. Nossa, mas você passa o dia dentro de casa. Mas minha esposa não trabalha. Não, minha esposa... E ver que o trabalho... dentro de casa é um trabalho. Sim. A gente não tem férias, a gente não tem Não horário tem. de almoço, Não. a gente não tem folga, não tem 13º. É verdade. Nada. É um trabalho árduo, Árduo. como você falou, e 100% dedicado naquilo. E foi onde começou aquela crise de identidade, que nem eu falei. Você já trabalhava antes, Aline, antes de se casar? Antes de eu trabalhar, eu não era nada. Eu era aquela adolescente
revoltada, aquela adolescente que não queria nada com a vida, só queria curtir. Eu sofri um abuso sexual quando eu tinha 7 anos, então a minha infância foi perdida muito cedo. E eu já criei aquele bloqueio de amar, de fazer carinho, de gostar. A imagem do homem pra mim já foi muito distorcida. Foi bem tinha conturbada. aquele bloqueio de eu não quero casar, eu não quero ter relacionamento. A minha mãe sofreu, ela foi deixada. Então, além do abuso, que foi um homem, aí depois a minha mãe sofreu, então o casamento pra mim era fora de cogitação. Sim. Não. Então eu era uma adolescente muito revoltada com tudo, com a vida. Eu era uma pessoa muito mal-humorada. Eu era assim, o oposto do que eu sou hoje, 100%. Quem me conhece sabe que eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir. Sim. Mas aqui eu sou uma pessoa séria. Aí eu peguei, e aí começou a acontecer aquela crise de identidade, de muitos traumas que eu trouxe da minha infância, da minha adolescência, da separação dos meus pais. A gente que é filho de pai separado é um trauma muito grande que a gente leva, que a gente carrega na vida. E foi quando eu comecei a fazer o curso de coaching que começou aquele processo do autoconhecimento, né? Quem sou eu, do que eu gosto e o sonho que eu tinha, que eu nem lembro mais. Gente, mas essa crise de identidade é típica da mulher, né? Porque a gente acaba agregando tantas atividades, tantas coisas para nós, pro nosso dia a dia, que a gente até esquece quem é a gente, quem é a Gabriela, né? O que a Gabriela gosta? Porque a gente cuida dos detalhes, do que o marido gosta, do que a filha gosta, do que os filhos gostam, do que a mãe gosta, mas do que eu gosto, né? Então a gente acaba se deixando um pouco de lado, né, gente? É verdade. O que aconteceu comigo foi que você acha, como a Ivna falou, a sociedade implanta na gente que a gente tem que saber de tudo um pouco. A gente já começa na escola tendo que saber todas as matérias, tudo certinho, tudo a gente tem que saber de um pouco, tudo. E o que aconteceu comigo foi que eu queria ser boa demais em tudo. Eu queria ser uma boa esposa, eu queria ser uma boa filha, eu sempre quis ser uma boa mãe, eu sempre quis ter tudo nos mínimos detalhes organizado. E eu era dona de casa. E antes de ser só me dedicar totalmente ao meu lar, minha casa, eu trabalhava antes, eu era auxiliar administrativo, então eu trabalhava antes. E quando eu sempre quis ser mãe, porque eu vim de um lar bem estruturado. Pra quem não sabe, eu sou cristã. Eu sempre fui cristã desde a minha infância. Minha mãe sempre me incentivou e meu lar foi sempre muito bem estruturado. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre. E quando eu casei, eu também queria que fosse da mesma forma. Então eu quis casar, ter filhos, tudo foi eu que quis. Porque eu tive o exemplo dos meus pais. Só que quando eu casei, pra mim foi a mil maravilhas. Eu tenho um esposo muito bom e eu tive um filho, e quando meu filho estava com 2 aninhos, eu engravidei novamente. Eu não estava esperando. É a Lorena, eu amo muito ela, minha filha, mas não foi a gravidez programada. E o que aconteceu? Logo após a gravidez, eu tive uma crise de identidade fortíssima que me levou à depressão pós-parto. Então eu me sentia muito mal. Eu tinha um esposo maravilhoso, eu tinha filhos maravilhosos, eu tinha uma família maravilhosa, mas várias vezes eu me peguei sentada chorando sozinha, me perguntando por que eu tava chorando. E eu não entendia o porquê que eu tava chorando. Eu não achava que pra mim aquela situação que eu estava vivendo naquele momento não era o suficiente. Eu precisava descobrir o que eu gostava, o que me deixava feliz. E como eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, eu li muitos livros a respeito. Um dos livros... De depressão pós-parto? Não, de depressão, de pessoas que conseguiram atingir já com o sonho de empreender, de ser alguém na vida.
quando eu ouvi uma frase que muito me machucou bastante. Uma pessoa falou assim pra mim: ô Dani, eu tô estudando, então eu me cobrava muito por eu não ter tido uma faculdade, porque desde pequena eu fui ensinada que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém na vida, que eu não... Então eu me senti o quê? Uma ninguém, então eu não tive a possibilidade de estudar, então eu não sou ninguém. A sociedade impõe isso pra nós, que para que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas, a gente precisa fazer um curso superior, né? E para a gente estar preparados para servir no mercado de trabalho. Mas o que a gente precisa, creio eu, não sei se vocês concordam da mesma forma, que a gente precisa estudar sim, a gente precisa se preparar sim, mas a gente precisa se preparar para a gente entrar no mundo dos negócios, para a gente poder empreender. Eu entendo assim, tem quem não tem o feeling para empreender, mas a gente precisa se questionar se a gente quer ou não empreender, né? E é isso, foi isso que aconteceu comigo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que, pelo menos eu tô fazendo faculdade, você com 2 filhos, casado, e aí, vai dar o que pro seu pai? O que você vai poder fazer pro seu pai? O que você vai fazer pra sua mãe? Eu vou poder dar algo pros meus pais, vou dar um futuro melhor que eles não tiveram lá atrás. E você? Então, eu me sentia muito mal. Eu sempre fui muito estudiosa, mas eu não tinha condição de estudar. Sim. E como eu casei muito cedo, veio o filho em seguida, eu não tive como estudar, mas eu achava que estudar, pra mim ser bem sucedida, eu tinha que ter uma faculdade. Era uma crença que eu tinha. Sim. E não, eu poderia estudar outras coisas que fossem aquilo que eu gostava mesmo. Na verdade, talvez se eu tivesse iniciado uma faculdade lá atrás, não era aquilo que eu aquele desejo do seu coração que iria te complementar, né? Complementar, que vem aqui os dons, os talentos, as habilidades, que realmente a gente tem que fazer aquilo que a gente faz de melhor, que a gente é bom e nos deixa feliz. Então, quando eu ouvi isso, por muitos e muitos tempos eu fiquei com isso na minha cabeça, achando que eu tinha que fazer uma faculdade, porque senão eu não ia ser ninguém na sociedade. E não é verdade. Não é verdade isso. Eu poderia ser, sim, muito bem sucedida naquilo que eu quisesse fazer. Então, eu acho que assim, o sucesso, ele tá atrelado no fazer com amor. É isso. Né? Eu acho que o sucesso é isso, você fazer com amor. Porque se você faz... independente se você é dona de um negócio de pipoca, se você é um empresário de uma multinacional, enfim, você tem que fazer o que você gosta. E é engraçado uma coisa que a Dani falou. Na escola, a gente é ensinado assim, você tem que se dar bem naquela matéria que você não tá se dando bem. Sim. Uma vez eu vi o Thiago Nigro falando assim, ele era muito bom em matemática, muito bom. Só que os professores na época, acredito que hoje tenha mudado isso, não focava, nossa, ele é bom nisso, então vamos investir nessa matéria. Não, aí nas matérias que ele não se dava muito bem, era onde forçava ele a estudar, a se dedicar. Só como a Dani falou, a gente tem que fazer aquilo que realmente a gente nasceu para fazer. Sim. E que é bom. Que vem, como ela falou, as habilidades e os talentos que a gente tem desde a pré-escola, a creche, e a gente é parado já desde o início. Tem que canalizar as nossas energias, elas precisam ser canalizadas naquilo que a gente faz de melhor, né? Isso. Mas, gente, isso demora muito tempo pra gente aprender, não é verdade? Que a gente precisa concentrar, que a gente precisa canalizar naquilo que a gente é bom, não é verdade? Que é o que gera a crise de identidade, que foi o que gerou em mim. Eu sabia que eu tinha um potencial muito bom em várias coisas, como eu sei que eu sou, só que isso ficou muito guardado dentro de mim por muito tempo. Eu me senti muitas das vezes incapaz. Eu sou incapaz de fazer o que eu desejo, e se der certo, e se não der? Então foi me enchendo de crenças crenças negativas sobre mim mesma. E foi gerando em mim
uma crise de identidade. Só que e agora com 2 filhos, o que eu vou fazer? Aí, só que aí eu lendo um livro, como eu gostei muito, o livro me despertou, falava sobre o Rumo ao Lugar Desejado, do Thiago Brunet. E aquele livro me despertou. Eu preciso ir em busca do lugar que eu desejo e que eu sempre sonhei, que era empreender em algo que eu pudesse também mostrar para essas mulheres que são donas de casa, que engravidaram, que a história não para por aí, que essas mulheres não estão limitadas simplesmente aos afazeres da casa, dos filhos, do marido, do próprio marido, que elas podem sim fazer aquilo que elas sonham e desejam alcançar. Então, foi aí que surgiu o desejo do meu coração. Eu não tinha recursos para estudar, gente. As pessoas acham que tudo depende de recursos financeiros, dinheiro. Tudo depende disso e não é. Você pode começar com aquilo que você tem em mãos. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar na internet. Eu comecei a ver vídeos sobre empreendedorismo. Eu comecei a ver vídeos sobre aquilo que eu queria ser. Sobre coach, que é o caminho que eu trilhei. Primeiro foi me conhecer, e o coach em si me ajudou muito. E eu comecei a estudar e fazer com aquilo que eu tinha. Eu lembro, eu sentada na mesa de casa, estudando e amamentando a minha filha, a Lorena. Então ela tinha poucos meses, foi 2 meses, faz 1 ano que essa trajetória iniciou, até chegar a Pipotrufados. Então eu lembro lá atrás, eu sentada na mesa, lendo, estudando, vendo vídeo na internet. Eram os recursos que eu tinha naquele momento. Então eu utilizei dos recursos que eu tinha. A gente coloca desculpa demais às vezes. Aproveitar a oportunidade, né? Isso. E o que eu fiz? Estudei até chegar o dia da minha formação, que isso gerou a ideia em mim de iniciar um empreendimento com pipocas. E ali foi montado um plano que se linkou ao propósito da Aline e ao da Ivna, que logo após chegou em seguida, e iniciamos aí a Pipotrufados. Ivna, como que você estava antes de começar a Pipo? Assim, a minha história também, as meninas têm a história dela e eu também tenho a minha. Diferente da delas. Elas tiveram crise de identidade por conta de não se encontrar como dona de casa, de querer fazer algo mais, poder fazer. Então essa foi a crise dela. A minha foi totalmente diferente. Eu nunca fui dona de casa. Eu sempre trabalhei, sempre fui independente. E aí, o que me trouxe me levou a vários traumas que eu tenho, que me limitou por muito tempo, começou da infância, onde eu sofri violência doméstica pelo meu pai. O meu pai era muito rígido. Ele foi um pai muito rígido. Não que ele fosse uma pessoa ruim, mas assim, talvez ele sofreu traumas antes e que levou ele a ser essa pessoa. Então ele era um pai muito agressivo. Ele tratava eu e meus irmãos com muita agressividade. E eu fui a que mais sofri. E aí, por eu ser mulher... Vocês são em quantos irmãos? Somos eu e mais 2, somos 3. Eu sou a mais nova e a única mulher. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, assim, pesou mais pra mim. Por ser mulher, por ser mais nova. Os meus irmãos conseguiram se livrar antes. E eu continuei sofrendo muita violência. Não por ruindade, como eu falo, mas sim porque a gente tem que saber o contexto que se foi vivido antes. E aí, eu saí de casa, me casei, conheci o pai do meu filho e fui viver com ele. Mas você se casou porque você realmente queria se casar? Porque você amava, enfim? Ou porque você queria se libertar do seu pai? Na verdade, eu queria realmente me libertar. Havia um sentimento, sim. Mas assim, havia planos na minha vida. Eu sempre fui... A minha mãe sempre me ensinou princípios desde pequena. O meu pai foi muito agressivo, porém a minha mãe sempre me ensinou muito. Então ela dizia pra mim, você vai estudar, você vai ser alguém, você vai se casar, tudo no seu tempo. Então eu havia esses pensamentos na minha cabeça já predeterminados por ela. E que eram pensamentos corretos, sim. E aí eu não queria me casar naquele momento. Não era o momento. Mas por conta de tudo que eu vivia, de todo o sofrimento, eu acabei antecipando o que poderia ser mais pra frente, poderia ser mais planejado.
Então, assim, ele muito novo, eu também muito nova. Isso com quantos anos, Ivna? Eu tinha 17 para 18 anos e ele 16. Nossa, muito novos, Muito né? novos. Muito novos. Muito novo. Na verdade, ele ainda ia fazer. 16? Isso, ele ainda ia fazer. Ele Menina, tava que no pressa. ano de fazer. mais nova. Eu sou mais velha. Uhum. Então, assim, não havia cabeça entre a gente. A gente era muito imatura ainda. Ainda era adolescentes que estavam se formando. Que, porém, decidiram viver juntos. E a gente foi viver. E aí seguiu esse relacionamento. Depois de um tempo eu tive o meu filho, porque ele quis muito ser pai. A maternidade foi outra coisa também, foi outra questão. Eu não queria muito ser mãe, porém ele queria muito ser pai. E aí eu amava ele, gostava, era meu marido, então eu disse, então vamos ter. Então eu decidi ter. E aí eu... Mais uma coisa, né, gente? Olha só, mais uma vez a gente vivendo o sonho de uma outra pessoa, né? Que não é o nosso sonho. Não que eu não estou dizendo que a maternidade não era um sonho na sua vida, mas talvez não para aquele momento. Não, eu planejaria mais pra frente. Eu sempre quis estudar, então o meu foco era estudar. Porém, como a gente era dono do próprio negócio, o pai dele era empreendedor, tinha 4 lojas, então cada filho administrava uma. Então a gente também era administrador de uma. E aí acabava que eu deixei um pouco o sonho de lado de estudar pra estar ali junto com ele. Sim. E seguir com o plano da nossa família. E aí eu tive meu filho. Só que depois ele não conseguiu segurar, os pais dele não conseguiu segurar o empreendimento, não deu certo. Sim. E aí a gente foi embora, a gente morava no Maranhão, foi embora e começou a seguir outra vida totalmente diferente. Sim. Lá não tinha recursos, não tinha emprego, eu estava grávida, ele muito novo e eu também. E aí chegou assim uma bomba em cima da gente. E agora? O que a gente vai fazer? Aí foi quando eu fui me perdendo de mim, não sabia mais o que era que eu queria pra minha vida, onde eu ia chegar. Eu achava que ali ia acabar e pronto. Mas eu sempre sonhei que eu ia mudar aquela situação de alguma maneira. E aí ali foi quando o relacionamento não começou a ficar legal. Porém a gente estendeu por 8 anos. Nossa, A gente estendeu. Na verdade eu falo que eu estendi por 8 anos, né? Então eu continuei porque, como eu falo, a Dani falou que sempre teve um exemplo de família. Meu pai e minha mãe são juntos hoje. Porém eles não estão conexos. Existe uma diferença entre eles. E eu sempre pensei, não, comigo vai ser diferente. Eu vou ter minha família, eu vou viver o resto da minha vida. O meu filho vai crescer com o pai dele e tudo. Então eu sempre tinha esse pensamento pré-determinado. aquele casamento perfeito, né, gente? Que De conto era- de fadas. Que todas nós Acham. achamos que podemos viver, né? E é o que te limita. E aí, nesse percurso, eu continuei. Aí eu tive o meu filho. Quando eu tive meu filho, eu falei, não, eu não vou ficar assim. Eu vou trabalhar e eu vou seguir. Ele não sabia muito o que fazer da vida, então assim, eu tinha mais cabeça, então eu ia colocar esse relacionamento pra frente, segurando ele com meus braços. E aí, que é o que acontece com muitas mulheres hoje. Muitas mulheres hoje inverteram o papel. Acaba sendo a provedora do seu lar e o esposo... Eu acho que assim, ó, quando há uma concordância Sim. nisso, ok, né? Porque hoje em dia isso se Pode tornou ser. mais frequente, Sim. né? Mas quando se há uma concordância, não quando se é uma imposição, Imposto. né? Eu acho que Você é obrigado. tudo no relacionamento tem que ser concordado, né, gente? Para que a gente viva esse casamento feliz, né? A instituição familiar feliz, né? Sim. Mas quando começa a ser uma coisa imposta, não rola, né? Sim. Porque eu sempre pensei, não, a mulher ela pode trabalhar? Sim, ela pode ajudar no lar? Sim, os dois juntos. Mas quando um faz mais do que o outro, acaba que pesa pra alguém. E aí foi o que aconteceu. Aí dentro desse período eu pensei, eu preciso me formar, eu preciso continuar o meu sonho de estudar, de fazer algo. Foi quando eu decidi, com meu filho ainda muito pequeno, entrar na universidade e fazer uma formação acadêmica. Sim. Foi quando eu conheci o curso de serviço social. Aí dentro desse curso eu entendi qual seria o meu propósito. Na verdade eu não entendi muito bem, mas eu já estava amadurecendo isso em mim. Eu já tinha sofrido na infância, estava vivendo um relacionamento que era assim um relacionamento abusivo, onde não estava legal e eu precisava me libertar. Porém não
sabia como. Mas a minha atuação, formação acadêmica, eu lido diariamente com esse público de mulheres que sofrem violência, que crianças que são abusadas, mulheres que estão em relacionamento tóxico, abusivos. Então, como que eu vou lidar com esse público se eu não conseguia lidar com a sua situação? Lidar com a minha situação. E foi aonde eu comecei a perceber, entender. Depois de muito tempo que eu passei esse processo, eu tive que passar o processo de saber, como assim? Eu tô estudando, tô fazendo um curso onde eu vou lidar com esse tipo de coisa que eu estou vivendo. E aí eu me formei, tudo. Quando eu terminei a faculdade, vivendo todo a esse crise, contexto. toda a crise que eu estava passando. Quando eu terminei, eu decidi, uma situação me levou a tomar a decisão de vir embora. Você diz para São Paulo? Sim, vim embora para São Paulo. Sim. Uma situação, na verdade foram um acúmulo de situações, mas teve só foi uma cereja que estava faltando no bolo para você decidir. Teve uma situação especial, então essa situação me impulsionou a querer vir embora. Foi quando eu decidi vir. E aí eu vim embora, me separei dele. Porém a gente continuou conversando, eu ainda não conseguia me libertar. Eu ainda não conseguia sair daquele relacionamento. Afinal de contas, eram 8 anos desde um relacionamento com o pai do meu filho. E aí, até que chegou o momento que eu cheguei aqui, me juntei com as meninas, comecei a entender, compreender, as meninas começaram a me mostrar o mundo. A Dani me ajudou bastante, a Aline, começaram a me mostrar as coisas de maneira diferente. Foi aí que eu descobri qual seria o meu propósito, que tudo que eu passei estaria me formando, na verdade me capacitando para hoje eu estar aqui falando sobre tudo que eu vivi e podendo ajudar outras pessoas. Outras mulheres, né? Isso, porque através da nossa história, quando a gente fala a nossa história, as pessoas começam a ver que você pode sair. Eu saí. Até que eu decidi sair. É muito engraçado porque assim, a história do Eu Sou Mais Eu começou exatamente direcionado para esse público de mulheres. Porque por muitas vezes eu palestrei em algumas igrejas, palestrei em alguns eventos falando sobre a violência doméstica e os relacionamentos abusivos. E o que eu percebia? Eu percebia que as mulheres ainda continuavam, se mantinham nos relacionamentos porque elas não tinham condições financeiras de sustentar e sustentar os seus filhos. Então elas permaneciam. Até que eu me vi na obrigação social de mostrar para elas, não, vocês podem sair disso, vocês podem sair desses relacionamentos e vocês podem ter uma fonte de renda para que vocês saiam disso e consigam se sustentar. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para ajudar essas mulheres? E aí eu pensei em soltar isso na internet, porque eu acho que é o melhor veículo que a gente tem para propagar informação. Isso. Então, foi aí que surgiu o canal. E assim, eu gostaria de saber como que vocês decidiram, vocês se uniram e decidiram criar a People. Como que veio essa ideia? Foi assim, eu vou acordar pela manhã e vou construir uma empresa. Como eu tinha falado antes, a gente tinha o plano e a Aline, a gente resolveu da noite pro dia, vamos sentar e colocar o plano com o que a gente tem, vamos usar os mesmos recursos. Eu já tinha usado os mesmos recursos que eu tinha em mãos antes, porque não utilizar aquilo que a gente tinha em mão hoje. Então a gente não tinha o custo da pipoca gourmet, a gente ainda não tinha como no plano que a gente tinha colocado. E eu disse, vamos olhar no YouTube, gente. As pessoas acham que tudo vai cair não, tudo depende de recursos financeiros. A internet tá aí, tipo, a maioria das mulheres tem acesso à internet. E tem hoje de tudo, a diversidade que tem de conteúdos na internet, então foi por lá que a gente iniciou. A gente começou a ver pessoas que já faziam a pipoca no YouTube e a gente colocou em prática em casa. Logo em seguida a gente comprou o curso. Só que como que surgiu? A gente pensou, vamos fazer hoje. Se juntamos eu e a Aline, no início a ideia era ela iria trabalhar de fato no serviço social. Sim, que você não queria. Ela
Não, no momento não. Como eu tinha acabado de me formar, o meu plano era atuar em serviço social. Então, era o que eu tava procurando. Até que as meninas começaram, e depois que elas começaram, como a gente tava... já tinha começado a pandemia, né, gente? Já tinha iniciado a pandemia, já tava no processo. Então é bem recente, né? Sim. Tudo. E aí eu não tinha conseguido ainda um trabalho por conta da pandemia. Tava bem difícil, eu também tinha que tirar ainda meu crédito, tinha todo um processo. E aí, dentro disso, eu falei, vou ajudar vocês. E aí eu comecei a ajudar elas. Aí foi quando a gente Aí a gente se juntou, eu e a Aline, e a gente pensou assim, como vai ser, Aline? Vamos pensar no nome que tem a ver pipoca com trufas, que é o que você já iria fazer. Aí a Ivna ia saindo, quando ela olhou pra gente, ela falou, por que não pipotrufados? Aí nós, nossa, boa ideia, vamos fazer pipotrufados. E iniciamos aí com os recursos que nós tínhamos. A Aline já criou uma logo com aquilo que ela tinha. Horrível a logo. Feia. Era feia a logo. Aí era muito feia, gente. Tá lá no Instagram. Depois a trajetória do lindo. início até hoje foi. Se a gente não tivesse iniciado naquele dia, talvez a gente tinha se arrependido. A gente se arrependeu de não ter começado antes. Mais antes. Então a gente começou mesmo com o que a gente tinha. A gente fez as pipocas, que nem a Aline falou. Em um dia muito ruim, a gente não sabia. Era quase meio quilo de pipoca no pacote. Foi, era muito feio. Mas mesmo assim, a gente não desistiu, a gente foi vender uma vez na feira. A gente não conseguiu vender a pipoca. Eu quero que vocês contem essa história da feira, gente. Eu quero. Nós trabalhamos até 2 horas da manhã. As crianças sem tomar um banho. E nós na luta fazendo pipoca. Um pacote de milho. Uma lata de leitinho. Deu 6. Vai, meu Deus. Deu 6 pipocas. Foi muita coisa pro lixo. E aquela loucura, as trufas nem se fala, porque as trufas era tudo desenhada, era tudo muito delicadinho. Tinha que embalar um a um, eu não lembrava mais como que embalava. Há 10 anos atrás eu fiz. E aí fizemos 20 trufas e 6 pipocas. Aí colocamos numa cesta pesada. Vamos pra feira vender. Não, a gente falou assim, agora, como é que a gente vai vender? A gente nem lembrou do Instagram, a gente só criou a logo para criar e mandamos imprimir a logo, a gente cortou, colou. Feia, mas era feia o negócio. A embalagem feia, o laço desse tamanho. Aí agora, Dani, cansado, o que a gente vai fazer? Vamos vender na feira. Era no sábado, a gente foi no domingo, uma cesta pesada, um banco, o sol quente, porque nós temos uma coisa com o sol, né, com calor. E aí a gente foi vender. E o sol derretendo pipoca, derretendo maquiagem de novo. Trufa, porque a gente foi apresentar. Trufa derretendo. E aí Dani chama a Ivna, porque a mulher quis comprar, como era que passava o troco, porque o negócio era grande, os pacotes desse tamanho. A pipoca pesada, sem a crocância, que a gente não sabia qual era o segredo para manter a crocância dela. Aí chamamos a Ivna, ficamos até meio-dia em frente a um açougue, nada a ver, super estratégico, do lado da feira, o povo não queria nem saber. Gente, eu quero é comer comida, como que a gente vai vender pipoca lá? E foi aquela loucura, vendendo Aí entrei dentro de uma loja, a mulher atendendo a loja, a cliente, a mulher... Que falta de educação entrar aqui, é mesmo, né? Como é que a gente entra? A mulher vendendo, querendo vender pipoca a todo custo. Entrei no supermercado, vender dentro do supermercado a pipoca. O gerente, pode vender lá fora. Aline, como que você chega aqui querendo vender pipoca? Eu, tá bom, já tô indo. Eu era de lá, eu já trabalhava lá, ele me conhecia. Eu, meu Deus, o povo tudo reclamando, brigando com a gente sem nada a ver. Desanimada, o sol, rachando. Vendemos uma pipoca, foi 2. Sucesso de venda. As trufas nem me lembro, derretendo tudo, fomos pra casa.
super feliz, super satisfeita. Nossa, vendendo 2 pipocas. Aí a gente mirou na trufa, acertamos na pipoca, porque a trufa vendeu um pouco mais, e só que dava muito trabalho, muito trabalho. Sim, o dia todo, né? pra fazer. No dia que a gente fez 30 pipoca, nossa, foi a maior alegria da nossa vida. 30 pipocas o dia todo, 5 crianças que valia por 30. No nosso pé, todo mundo junto, marido sem comer, as crianças assim, meu Deus, foi muito estressante. Mas a gente não desistiu. Aí foi quando chegou a pandemia, a Ivna fez parte com a gente. E a gente não podia mais sair, né? Porque fechou a escola, foi aquela coisa. E aí a gente até colocou um anúnciozinho no status que a gente ia parar, mas não ia vender mais. Só que eu falei assim... No WhatsApp, né? A gente não vendia até então no Instagram. A gente tinha um plano lá montado, que a nossa lojinha inicialmente ia ser na internet. Sim. Só que a gente não se ligou no plano. E depois que aconteceu isso, a gente veio a pandemia. E aí eu coloquei, a gente vai parar um pouco com as vendas. A gente já estava mais ou menos umas 2 ou 3 semanas vendendo. Sim. E já tinha alguns clientes, a gente já tinha conseguido já melhorar a pipoca. Então já tinha alguns clientes, que foi quando a gente fez 30 pipocas. Então a gente já tinha aí, entrou a fase de quarentena, que era não sair de dentro de casa por um tempo. O isolamento social. E aí eu pensei, como que a gente vai fazer, Aline? Vamos dar uma estacionada. Coloquei lá no status do meu WhatsApp, a Aline colocou no dela, pela pandemia a gente vai dar uma parada e tal. Só que aí no mesmo dia veio a ideia de colocar no Insta. E o que foi a uma gente... oportunidade, né? Aí a gente teve de... Aline, vamos tirar umas fotos, vamos fazer umas pipocas e uma foto bem legal delas e criar uma página A no foto Insta. feia também. Não era uma foto muito Celular boa, mas ruim. era. Aí o que a gente fez? Criou a página da Pipo Trufados e colocamos as fotos. E aí... Tudo muito feio. Tudo muito feio, gente. Não, todo início é difícil. Depois vai vir. Então, Eu tirei umas fotos com flores, um monte de coisa. Aí eu peguei e criei esses cortes aí. Aí eu fiz assim um arco, ou então põe no make-off. Aí eu fiz um arco de ara. Aí eu fiz um arco com todo o trabalho. Demorou. Cortando com alicate de unha. Porque não tem ferramenta no mercado. Meu esposo é açougueiro, não existe uma chave de fenda. E aí eu cortei com alicate de unha, fiz o arco, coloquei a pipoca. Aí meu esposo no grupo, o velório da pipoca. O velório da pipoca. Porque sabe aquele arco de velório, né? De flor. Aí eu fiz um videozinho, meu celular fazia um vídeo, já colocava a música, coloquei uma música triste. E ele, meu Deus, Aline, o velório da Pipo Trufados. E eu, nossa, Luciano, como assim? E todo mundo tava... Aí eu enchia de flor as fotos. Eu enchia de flor e não deixaram... Não foi publicado. Fala como que é a rotina de vocês, porque assim, nós mulheres, a gente precisa dar conta de casa, de marido, de filho, de tudo. E assim, pra gente se organizar é muito difícil, né? Me fala como que vocês conseguem organizar a rotina de vocês. No início, como todo início, a gente não teve consegue, né? muita faculdade. Eu consigo, né? Eu separo prioridades durante o dia. Então, assim, o que a gente fez? No início é muito difícil pra gente se adaptar a uma nova rotina. É um empreendimento, é algo novo que tá entrando. Todas 3 têm filhos pequenos. Eu tenho filhos que são bem... A minha filha completou 1 ano agora há pouco. Sim. Então, assim, era bebê ainda. Então, a rotina virou um turbilhão. A gente não tinha tempo mais pra nada. Nada mesmo. A gente não tinha como se dedicar totalmente mais à rotina do lar. Sim. E o que aconteceu comigo? Eu fui separando que, na verdade, no momento era prioridade. Era o empreendimento pra mim, no momento era a prioridade. Eu separei que era. Então o que eu fiz? Me dediquei ao empreendimento. Só que aí tem os afazeres da casa, tem a rotina que ainda continuava.
e eu me adaptei, ou seja, no dia que desse pra mim, eu coloquei a faxina geral uma vez na semana. Antes, todos os dias tinha a rotina de acordar, limpar e organizar a casa. Só que eu tinha que reduzir isso, gente. A gente não tem que achar que a gente dá conta o tempo todo de todas as coisas, né? E não é assim. Então eu fui, quando dava pra mim fazer, por exemplo, o dia de lavar roupa, quando dava pra lavar, eu ia lá e fazia. Agora, o que eu fiz entre prioridades? Tinha a roupa, tem meu filho que eu não der o tempo, eu vou dar o tempo pro meu filho. É mais importante pra mim no momento. Sim. Então, as coisas de casa eu fui deixando um pouco de lado e me adaptando. Me adaptei à rotina do empreendimento, que era da People Through Fatos, e passei a me dedicar também nos meus tempos livres ao meu filho, ao meu esposo. Sim. Então, assim, foi um turbilhão e até hoje sim, que nem a Aline fala. Mas assim, consegue, as pessoas acham que não vai dar conta. Se eu conhecer meu filho. Gente, você não precisa fazer tudo, ser dona de casa ao mesmo tempo. Tudo isso vai separando aquilo que é prioridade. E se encaixa, né? E se encaixa. Mas realmente é muito difícil. Aline, como que é a sua rotina? Ai, não posso falar. Fala! É uma loucura. Nossa. Eita, gente, pelo amor de Deus. O menino não sei nem qual foi a hora que comeu, que comeu. Mas é assim, é que nem a Dani falou, a gente tenta, né? A gente tenta. A gente não trabalha todos os dias na pipoca. A gente tira um dia de produzir, outro dia a gente... Né, porque a gente é dona de casa, a gente tem sim que dar aquela atenção. Aí, o dia que a gente não vai, eu tento ficar o máximo com eles do meu lado, eu tento assistir uma série, um filme. Às vezes eu durmo, mas eu assisto, finge que assisti e tal. Ai, filha, mãe, você viu aquela... Vi, filha, lindo o desenho. Amei! Né, amei, muito bonito. E a gente vai se desdobrando, mas de fato é uma loucura. Ainda mais assim, a gente que tem dois, a bebê dela é muito pequenininha. Os meus são maiores, mas já dá aquela aliviada, né? Já tomo banho sozinha, já vai no banheiro, não precisa trocar a fralda, essas coisas. E tem as atividades da escola, que às vezes não dá pra fazer. E agora em época de pandemia, a minha e o dela, né? Que já estão no ensino fundamental, então eles já pegam mais pesado, já cobram. Então assim, como ela falou, a gente vai dando a prioridade. Ivna, e você? Como que você se organiza, né? Como que é a sua rotina? Eu é mais tranquilo. Como eu hoje sou mãe solo, então a minha prioridade é o meu filho. Que eu cuido dele sozinha, né? Então a minha prioridade é ele. As meninas, elas não conseguem tanto dar atenção à casa. Eu já consigo. Eu já consigo manter a casa mais arrumada. Cada um tem seu jeito. Cada um tem sua prioridade. Tipo, eu priorizo manter a casa sempre arrumada. Então, eu tô sempre arrumando alguma coisa pra ficar tudo organizado. E aí, eu já ensino o meu filho, que ele não sabia. Eu sempre paguei alguém pra cuidar dele, me ajudar, me auxiliar. Hoje não. Hoje ele tá comigo sempre. Então, eu comecei a ensinar ele a fazer tudo mais sozinho. Tomar banho só, fazer o leitinho só, tipo no micro-ondas, que ele não vai se machucar, ele mesmo faz. Quer preparar um lanche? Eu ensino, então ele tem 7 anos, então ele já é um pouco mais independente. Né? E aí, deixa eu perguntar pra vocês, em algum momento vocês pensaram em desistir por conta da rotina, falando, não gente, que isso, não dou conta disso tudo não? Sim, já várias vezes. Já? Quando a própria Dani, assim, como o esposo dela trabalha à noite, então quando afetou ali a rotina dela com o esposo, eu sou mais assim da casa, como o meu esposo trabalha durante o dia, chega cedo, quando eu vi que eu não estava conseguindo dar conta da minha casa, eu tenho um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, o meu travesseiro do meu esposo, do Luciano, tem que estar igual. Então, se não tiver, eu não durmo. O desenho da flor, do cobertor, ela tem que estar assim. Porque se não tiver, tem que estar tudo reto. A cama, a minha cama, sabe o Caminho das Índias, tinha o Dalit, que era os intocáveis? É a minha cama. A minha cama não pode sair. Então, assim, e quando eu vi que eu tava perdendo o controle daquilo, me gerou muito estresse. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Agora mesmo não vai dar. Mas muito
Foi, tá lá, bagunçada. Mas eu tô pensando. Eu fiz. No início, meu esposo trabalha à noite Sim. e eu trabalho durante o dia. Uhum. Então, meu esposo trabalha à noite e eu trabalhava durante o dia Nas nas pipocas, com as pipocas, meninas. junto com as meninas. Uhum. Então isso afetou muito a minha rotina, muito mesmo, porque eu sou muito apegada ao meu esposo e também aos meus filhos. Uhum. E como eu sempre tive uma base que era meus pais, eu também construí isso e construí uma família. Então eles são minha base. Uhum. E quando eu vi que tava atingindo demais, aí eu cheguei pra Aline, olha, tá mexendo com o meu casamento, com meus filhos. Eu acho que não vou dar conta, assim, quando mexe em relação a dinheiro, a pipoca, eu escolho a minha família. Sim. E eu prefiro voltar à minha rotina de antes do que perder o meu casamento e minha família. E aí a gente começou a montar uma agenda, que era, vamos adaptar o horário de cada uma conforme as necessidades de cada uma. Legal isso, que né? foi isso que a gente, pra melhorar hoje, o que aconteceu foi isso. A gente começou a adaptar a rotina, as necessidades de cada uma. Por exemplo, na segunda-feira é a folga do meu esposo. Então, eu trabalhava no domingo, pra segunda-feira eu estar livre, as meninas colocar a mão na massa e eu ter o tempo com meu esposo e meus filhos juntos. Sim. A Aline foi da mesma forma e a Ivna, cada um começou a ter o seu tempo livre. Tipo, eu gosto de treinar, então tá muito difícil. Hoje nós estamos tentando até organizar isso. De novo, a questão do tempo. Porque como na pandemia, as academias abrem num período bem restrito. E aí o que a gente fez? Cada uma faz o que gosta mais. Porque quando você faz o que você gosta, sai mais rápido. Sim. Tipo, eu faço um processo da pipoca, ela faz outro e ela faz outro. Sim. Cada A um gente faz foi aquilo direcionando. que é melhor. Sim. E aí isso acelerou o trabalho, diminuiu o nosso tempo de estar ali fazendo e permitiu cada uma ter o seu tempo na sua prioridade. Vocês fizeram, então, um processo, né? Foi, a gente Legal. escreveu todos os processos, tudo escrito. A gente É um processo de produção, de produção, né? Ah, legal. então a gente foi seguindo de fato. Claro que tem dias que não tem como a gente seguir aquela rotina. Aconteceu algum imprevisto, a gente não segue. Mas a regra é seguir. Porque todo mundo tem que ter o seu tempo de descanso, de livre, também para cuidar dos afazeres da casa. É nesse dia que também a gente cuida. Eu não tô falando que a gente deixa a casa uma zona bagunçada, tudo isso. As crianças, né? As crianças. Então, assim, tem um dia que a casa fica. Hoje, porque a gente saiu. E as crianças. A minha, né, em si, hoje, a minha casa tá bagunçada, porque tá todo mundo lá. Então, todo mundo junto. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje, o que a People Trufado representa pra cada uma de vocês? Hoje a People Trufados, ela é que nem a gente falou da outra vez. Pra mim é superação, assim, porque eu me encontrava num momento que eu não me sentia capaz de estudar, eu não gostava de ler, então eu adquiri esse hábito de leitura. Eu tava totalmente perdida de o que eu gosto de fazer, quem sou eu de verdade. Então, pra mim, eu me superei em várias áreas da minha vida. Eu consigo sim dar conta. Sim. Do meu jeito, eu consigo. Lógico que nunca vai ficar perfeito, né? Ninguém é perfeito, isso, né, gente? E vai ficar, cobrança, alguém vai ficar. Eu não vou conseguir atingir as expectativas dos outros, mas a minha pessoal eu atingi. Legal. Então, pra mim, é totalmente assim, de superação. E pra você, Ivna? Pra mim, é o que eu falo pras meninas sempre, é questão de propósito. Porque como eu falei, antes eu pretendia atuar na minha área. Aí eu fiquei meio perdida. Ai, meu Deus, eu vou ter que deixar de lado. Eu tenho que me dedicar à pipa, então eu vou ter que estudar outras coisas no momento. Eu quero fazer uma pós-graduação. E aí, eu fiquei um pouco assim, balançada. Mas hoje, depois de todo o pensamento amadurecido, de tudo que a gente vem vivendo e do caminho que a gente percorre, eu vejo que o meu propósito não é vender pipoca, é ajudar mulheres
que estão passando por situações difíceis ou que estão vivendo momentos de crise de identidade, depressão, qualquer coisa que elas estejam vivendo. Mostrar para elas que elas podem iniciar um negócio da maneira que elas quiserem, não precisa ter muito recurso. Sim. Ou pode-se ter muito, pode-se ter pouco. Mas Você comece. usa o que tem, você só inicia. Então, para mim, hoje a Pipotrufados é propósito de vida. Eu posso sim usar a minha profissão dentro do meu empreendimento. E eu posso ajudar pessoas, porque eu tenho uma ferramenta, que é a internet, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. Então eu posso. E eu também posso atuar na minha profissão daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, não sei, na hora que eu estiver pronta para fazer. Eu posso ser empreendedora e posso ser assistente social. Exatamente, a gente pode ser tudo que a gente quiser, né? Dani, o que representa a Pipo pra você? Pra mim, como eu sempre falo com as meninas lá da Pipotrufados, que segue a gente não vende apenas uma pipoca. A gente vende algo muito maior por trás, que é o valor que ela representa pra gente. Então, pra você, é o valor. É o valor em si, ou seja, valor é diferente de preço. Sim. A pipoca tem um preço, mas o valor dela é inestimável. Ou seja, é através da pipoca que nós vamos incentivar outras mulheres a saírem da situação que a gente saiu. E que a gente ainda está saindo. Tudo é um processo. Sim, sim. A pipoca, ela é muito nova. Há 2 dias atrás a gente fez o quê? Tem 6 meses que a gente... Então, todo esse tempo tem sido um processo de adaptação. Sim. Estamos nos adaptando. E conforme vai vindo, a gente vai incentivando essas mulheres também. E mostrando para ela que é possível, sim, ela fazer aquilo que quer. E também se adaptar à rotina de vida que elas já vivem. Ou seja, que é aquilo que nós já vivemos. E qual que é o sonho de vocês pra Pipo? Porque hoje tá bem recente, né? Vocês disseram aqui 6 meses. O que vocês desejam? Onde vocês desejam chegar com a Pipo? Onde a gente quer chegar, a gente quer atingir um número de mulheres possível. Ou seja, quando a gente iniciou, a gente já pensou, a gente vai iniciar a Pipotrufados e a gente vai iniciar com a rede de franquias, ou seja, para ajudar outras mulheres que querem ter o seu próprio negócio também fazerem. A gente vai dar aquilo que a gente fez, Da fonte de renda. eu me imaginando, né? A gente fez um processo de coach essa semana e o coach pediu pra gente se imaginar. Daqui a 6 meses, com quanto funcionário vocês... daqui a 1 ano, quantos funcionários vocês gostariam de estar? E a gente foi colocar, se cada uma de nós estivermos cuidando de um lugar, nós vamos ter o quê? Uns 25 funcionários já. Sim. E essas mulheres poderiam ser as mulheres... o recurso que a gente está gerando para a vida dessas mulheres. Sim. Fora que a gente não vai passar só apenas uma pipoca para vender. É o valor que a pipoca vai agregar na vida dela também. Sim. E ela vai vender não só para ter um recurso, mas para a própria mulher mostrar para outras mulheres que ela também pode. Então, assim, o nosso sonho em relação a Pipotrufados é muito grande. E a gente pretende e vamos atingir esse sonho. Se resume em transbordar, né, Dani? A gente fala, a gente quer transbordar na vida das pessoas, das mulheres, principalmente. A gente fala muito isso no canal. Com as pessoas as quais eu converso, eu falo, a minha intenção não é somente ser uma influenciadora, não. Não é somente ter 512 mil seguidores, não. Eu posso chegar nesse número? Ok, mas quantas vidas eu transformei? Isso. Então, o ponto de partida é a transformação de vida de mulheres, né? Então, é isso que me chamou muita atenção em vocês, porque o nosso propósito é muito parecido. E a gente já está encerrando. Eu vou dar uma palavra para cada uma de vocês e eu gostaria que vocês definissem bem brevemente o que isso significa para vocês, tá bom? Ivna, saúde, o que significa para você? Saúde significa ter força para viver, para enfrentar. Quando você tem saúde, você consegue correr atrás de todos os seus objetivos. Sem ela é muito mais difícil. Então, se você tem saúde, você tem tudo. É aquilo que eu falo, eu só peço a Deus saúde, que o resto eu corro atrás. Amém. Aline, religião. Religião
é uma palavra bem polêmica, né? Mas assim, que a gente não se prenda muito a essa palavra. Sim. É aquela coisa, né? A igreja não é um templo, a igreja somos nós. Então, que independente da religião em si, que a gente pense e queira fazer o bem a todos, ajudar, a transbordar na vida dessas pessoas. Família, Dani. Família é o seu combustível, né? Se eu não desisti até hoje, foi graças à minha família, foi ao meu filho, ao futuro que eu quero dar para eles e fazer com que eles sigam também o caminho que eu segui. Então, assim, sendo eles próprios, como eu falei, fazendo aquilo que eles gostam, mas com muito amor, com muita, sabe, a gente tá sempre próximo. A família para mim é tudo. É base. Tudo é minha base. Se minha base, eu sempre falo assim, se a base, sempre falo para as meninas, se a base de vocês não tiver sólida, o restante cai. Então a família é a base de tudo. Então é a base, principalmente de atingir os meus objetivos. E para finalizar, qual que é o recado que vocês deixam para as mulheres que estão pensando em empreender ou empreenderam durante a pandemia ou antes da pandemia e estão vendo os negócios não irem tão bem como elas desejavam? Para vocês, mulheres, vejam, tudo isso que está acontecendo, momentos difíceis, é uma oportunidade para te fazer uma mulher de sucesso. A gente viu a pandemia como uma oportunidade e chegamos aqui. E vamos muito mais além, porque pegamos uma fase difícil, então nos tornou mais forte para enfrentar os obstáculos. Então vocês, mulheres que estão desejando, comecem com o que vocês têm em mãos. Não esperem a melhor hora, porque a melhor hora é hoje. Sim. É isso. Eu quero agradecer as meninas da Picotrufados, muito obrigada pela vinda de vocês, muito obrigada por querer estar aqui conosco. Eu abri as portas de casa com todo amor e carinho para receber vocês. Espero que vocês tenham muito, muito sucesso, porque a história de vocês é magnífica, de superação. A vontade que vocês têm de ajudar os próximos, o próximo no caso, é muito lindo, isso é algo divino, sabe? É algo louvável. E que vocês continuem com esse pensamento e não desistam, porque lutas nós iremos enfrentar sempre, momentos difíceis todos nós teremos, e não se deixam abater, sigam sempre em frente. Gente, a gente terminou por hoje esse capítulo da nossa série. Continuem nos acompanhando, porque terão várias mulheres que passarão por aqui com histórias tão boas quanto das meninas. Para as meninas, sigam o Instagram delas, comprem as pipocas, porque elas são maravilhosas. Contrário do começo, hoje elas são deliciosas. Então, vão lá, acompanhem o trabalho delas, tá bom? Um beijo e até a próxima.